mulher maravilhosa, consciências incríveis aqui nessa vida humana. Hoje vamos conversar sobre o que realmente está travando aí, o que está alimentando a insegurança. Eu fiz até algumas anotações aqui para compartilhar com vocês. E toda essa live aqui está sendo baseada muito no que a gente está trabalhando com as alunas lá dentro do curso. Passando um avião por aqui. Mas toda essa live eu baseei em vários assuntos que a gente está conversando e tratando lá dentro do curso Equilíbrio dos Chakras. E eu quis trazer para vocês porque tem uma das questões que eu vou até falar com as alunas em uma aula que eu vou fazer com elas. Vai ser um presente aí para as alunas, que a gente vai fazer uma imersão, resolvi fazer uma imersão ali com as alunas, de tanto que eu estou vendo empenho, dedicação delas desse processo de transformação. Mas resolvi trazer aqui para compartilhar com vocês também um pedacinho desse processo para que você consiga compreender onde existem aí muitas travas, às vezes, muitas situações que acabam alimentando muito a insegurança e a dificuldade de mudar, a dificuldade de realmente trazer transformação para a vida. Tudo aquilo que vai te permitir ativar teu poder pessoal começa a ficar por baixo, obscuro, dessa situação que eu vou trazer para vocês hoje, tá? Esse aí vai ser o tema da nossa live de hoje, né? O que realmente alimenta ali muito a nossa insegurança e atrapalha na conexão com o poder pessoal, com a nossa prosperidade material, emocional e espiritual. Trabalhar sempre os três pilares ali da nossa prosperidade e nunca um só, porque aí a sensação de vazio continua. A plenitude vem com esses três processos aí da prosperidade, que é nada mais, nada menos que o nosso poder pessoal muito ativado. Então, sobre tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje, que eu vou compartilhar com vocês. E já vou falar uma boa noite aqui para todas as mulheres que estão chegando. Quem estiver assistindo a gravação, pode adiantar um pouquinho aí, porque eu vou receber as mulheres maravilhosas aqui. Caroline, Cantinho Fofuchos, dos Fofuchos, Vânia tá aqui, Regina, maravilhosas, Rosalina, Canal Bosque Sagrado, Deia, todas as alunas lá do curso, Marieta, Márcia. Para vocês que são alunas, vocês vão receber aí um spoilerzinho do que a gente vai conversar lá na imersão, tá? Márcia chegou por aqui também, a Nath, boa noite para todas vocês, a Thaís. Mulheres, o que eu já quero falar com vocês, tá? A Islane, minha companheira, tá aqui. Já quero avisar vocês que, como sempre, os mesmos pedidos, cliquem no coraçãozinho aqui, mandem bastante aí interação. Surgiu alguma situação, surgiu alguma dúvida, ou então quer fazer algum comentário sobre alguma situação que você esteja vivenciando, quer compartilhar com a gente, deixa aqui nos comentários. Eu, a Islane, vamos ler aqui e responder vocês, também interagir aí com vocês. Quero sempre estar numa conversa onde eu coloco aqui para vocês a informação, mas também recebo informação de vocês. Se você estiver assistindo depois também, deixa nos comentários, porque tudo isso enriquece todo esse processo de crescimento. Não só entre nós, que estamos ali interagindo entre nós, mas também para quem for ler esses comentários. A gente, esses dias até estava conversando com a Islane sobre isso, né? Ela falou que viu uma postagem onde tinha uma falta de respeito, assim. Alguém desrespeitou determinadas pessoas, determinado tipo ali de pessoas, e nos comentários, tinham muitos comentários ali das pessoas achando certo o que tinha acontecido, aquela falta de respeito, e eu fiquei pensando, nossa, mais ainda eu vou incentivar as mulheres a comentarem, a deixarem comentários mais sobre coisas boas, né? Ou no mínimo, processos de transformação, de crescimento, de evolução, porque isso a gente precisa também colocar na internet,
colocar que existe sim um lado que é um lado de amor, que é um lado de respeito, que é um lado de crescimento. E é tudo isso que a gente trabalha em nós e aqui também, né? Então, cliquem aí no curtir, cliquem no coraçãozinho, quem tá aqui ao vivo. Tudo isso vai ajudar aí com o processo do Instagram para entregar cada vez mais essas lives, mas também para que a gente possa colocar, empregar essa energia boa aqui na internet também. Empregar esse outro lado, que é o lado do amor, o lado do crescimento e do respeito. Mulheres, vamos lá, deixa eu ver os comentários aqui, porque eu vou abaixar. A Vilminha, seu trabalho é lindo. Gratidão, querida, gratidão. Eu amo estar aqui com vocês, amo esse trabalho, me preenche. E receber hoje resultado desse trabalho, tanto vocês, né, a comunidade que a gente está criando, receber as alunas, receber o retorno desse trabalho, é algo que preenche a minha alma. Eu me sinto realmente preenchida, porque quando eu iniciei eu não sabia onde ia dar todo esse processo. E hoje eu percebo que cada passo que a gente caminha, que a gente dá na nossa vida, nos traz um direcionamento. Por isso que o autoconhecimento é muito importante, por isso que o tema que a gente vai falar aqui hoje é muito importante, importantíssimo dentro desse processo, porque a gente se encontra, a gente começa a descobrir o que realmente nos motiva, nos coloca para frente. E você consegue transpor os desafios, os obstáculos, porque você está com essa energia interna. E receber esses comentários de vocês mostra ainda mais esse processo sendo feito pelo caminho do coração, né? E não só pela mente, não só pelo racional, mas pela essência. Fico muito grata a cada uma de vocês que está aqui. Ainda vou ser sua aluna, sou muito sua fã. Magia Lua, com certeza, querida, com certeza. Tô te esperando aqui, depois deixa seu nome aqui para mim. Com certeza, já tá definido. Como eu falei agora dos caminhos, o caminho já tá definido, querida. Regina Botelho, Regina, querida, você me perguntou... gente, são tantos comentários aqui no Instagram, principalmente, que eu nem consigo ler todos, não consigo responder todos ali no direct, mas a Islane tá sempre lendo todos, tá? Ela comenta comigo. E a Regina, eu até deixei para responder depois, mas depois vieram tantos outros que aí eu me perco ali na quantidade de comentários. A Regina é aluna também e me perguntou, ela falou que me conhece, né? Ela é de Juiz de Fora, me conhece. Regina, eu olhei teu Instagram, olhei tuas fotos, eu não lembro de você. Você me falou de estudar, né? Eu estudei no Granbury, fiz faculdade no Granbury, aí em Juiz de Fora, 2009, acho. Eu fiz faculdade já com mais idade. Eu entrei na faculdade com 28 anos de idade, que era quando eu tinha condições de pagar. Eu já tinha um cargo bem alto na empresa que eu trabalhava aí, e talvez seja de lá que você me conheça, da empresa. Eu trabalhei uns 5 anos, mais ou menos, com atendimento ao cliente, na Unimed, aí de Juiz de Fora. Não sei se é de lá que você me conhece. Depois eu saí do atendimento, fiquei trabalhando somente no faturamento. Então, ela me perguntou, falou que me conhece de algum lugar. Gente, geralmente, o que as alunas me falam? Que sonham muito comigo, que encontram comigo no astral, e eu já coloquei a intenção de que eu só recorde do que eu faço lá dos outros lados se for útil para o processo de crescimento dessa personagem, da Érica. Se for útil para o processo de crescimento da minha evolução, da minha consciência. Fora isso, eu me coloco à disposição no astral para crescer, para evoluir, para expandir, para compartilhar, para ajudar, para ser ajudada, mas não lembro. Mas muitas alunas me falam que sonham comigo, às vezes estavam em palestras, às vezes estavam em locais
que a gente estava fazendo práticas energéticas e eu estava lá. Então pode ser do astral também. A gente pode ter se encontrado aí. Eu vi que você trabalha na área holística também, né? Trabalha com energias. Pode ser que a gente seja aí da mesma turma no astral aí, mas daqui eu não me recordo, tá, querida? Eu ia te responder. Só um parênteses aí para todas as mulheres maravilhosas que estão chegando aqui, já ficaram sabendo aí mais um pouquinho da minha história. Trabalhava lá em Juiz de Fora, trabalhei muitos anos lá. E hoje é incrível ver, gente, o quanto... eu estava falando isso com o Vitor, meu marido, esses dias. O quanto, esses dias ele não é meu marido, eu estava falando com ele esses dias. A frase ficou estranha, né? Ficou parecendo que ele era meu marido esses dias. Gente, português é muito engraçado, né? A nossa forma de falar. Enfim, eu estava conversando com ele, falando sobre esse nosso processo de crescimento, de evolução, e o quanto a gente expande, o quanto a gente cresce, evolui muito rápido, a partir do momento que a gente quer. E a partir do momento que a gente se conecta com isso que eu vou falar com vocês nessa live de hoje, tá? Porque o tema que eu pedi para colocar na live de hoje é isso que alimenta a sua insegurança e atrapalha o seu poder pessoal, atrapalha com essa conexão com o poder pessoal. E o que realmente está alimentando essa insegurança? Um medo que é um medo que praticamente todos os egos têm, que é o medo da morte. E aí eu quero entrar para vocês e falar bastante nessa live de hoje sobre o processo das nossas mortes internas. Eu falei um pouco com as alunas lá dentro do curso Equilíbrio dos Chakras, mas vou aprofundar bastante esse tema com elas, porque é aí que a coisa emperra. Quando a gente começa a perceber, quando o nosso ego começa a perceber que está aparecendo alguma situação que vai realmente matar um traço de personalidade nossa, é realmente uma sensação de que aquela parte nossa vai morrer. E é isso que eu quero explicar para vocês, tá? Muitas das resistências, a dificuldade de mudar, se sentir travada, se sentir angustiada, você quer fazer, mas parece que tem uma coisa que te puxa para trás. Na maior parte das vezes, o que está fazendo isso é o nosso ego com o medo dessa morte, o medo dos processos internos que ocorrem um desfecho final. É realmente uma morte, tá? Eu vou entrar mais nesses detalhes hoje com vocês, mas eu tô sentindo uma energia muito alta, muito boa, e eu quero que cada uma de vocês também sintam essa energia, tá? Catarine chegou aqui, boa noite, Catarine querida. Boa noite a cada mulher que tá chegando. A Márcia riu lá, falou que deu para entender. Meu marido esses dias. Tava conversando com ele esses dias. E mulheres, olha só. Eu já falei com vocês por que eu gosto de chamar vocês de mulheres. Eu chamo cada mulher de mulher porque mulher tem força e menina não. Vocês já pararam para observar, fazendo esse parênteses aqui na nossa live, tá? Mas só para mostrar para vocês que é algo que eu acredito hoje em dia. Eu realmente acredito nisso. É um valor que eu carrego comigo. Que vocês já pararam para observar que nós mulheres, nós nos tratamos de uma forma carinhosa. Coloquei carinhosa entre aspas, eu vou explicar daqui a pouco, mas a gente se trata de uma forma carinhosa, nos chamando de menina, né? Nossa, menina, e aí a gente fala meninas, eu falei com as meninas, falei com as meninas. E é incrível, porque desde que eu comecei a levar todo o meu trabalho voltado para a ativação do poder pessoal feminino, do poder pessoal da mulher, que significa o reequilíbrio das suas energias, tanto feminina quanto masculina.
Não significa você se desconectar do masculino, ou excluir o masculino. Pelo contrário. Reconhecer tanto o seu masculino com honra, com poder, reconhecer o masculino externo, reconhecer os homens. Mas dentro desse processo, quando eu decidi olhar para esse lado, observar que isso eu já faço desde a minha infância, quando a minha mãe falava, vai arrumar o quarto do seu irmão, e eu ficava toda brava porque eu falava, por que ele está lá fora brincando na rua e eu tenho que estar aqui arrumando a cama dele, o quarto dele? Isso é errado. Ele deveria estar aqui ajudando a arrumar a casa também. E não eu, e não só eu. Por que só eu? E aí quando eu ouvia, porque isso é trabalho de mulher, gente, mais brava ainda eu ficava. Então eu tinha o quê? Uns 8 anos de idade, 9 anos de idade, e eu já falava assim. Então é algo que eu já trazia comigo, essa energia. E quando eu comecei a enxergar que esse processo estava aqui na empresa, porque as mulheres vêm para os cursos, as mulheres querem aprofundar, elas querem trazer, emergir de dentro delas todo esse potencial, toda essa força, todo esse reequilíbrio, essa ativação das energias, dos chakras. Quando a gente fala de energia de chakras, as mulheres querem muito, muito ativar todos eles, ter um potencial máximo de todos. E aí, se eu falo de chakra sexual, chove de homem. Então, assim, só para mostrar uma diferença de quando a gente fala de poder, de reativação desse poder gigantesco, as mulheres vêm com força, porque isso faz parte do nosso chamado interno, de retomar essa força do feminino. Essa força que já existe, é uma força de equivalência ao masculino, não é uma força de igual. Quando a gente fala assim, a gente ouve, os valores têm que ser iguais, né? Tem que ser tratamentos iguais. Não significa igual, mas equivalente. Os valores têm que ser equivalentes. São energias diferentes, mas com o mesmo potencial de valor, a mesma importância de valor. E o meu trabalho hoje é esse, trazer essa nossa consciência para que o feminino, ele vale e ele é tão importante quanto o masculino. E os dois precisam estar em harmonia, essa energia em harmonia. E aí eu chamo de vocês de mulheres, por quê? E não mais de menina, né? Não falo menina, por quê? Porque mulher tem poder, menina não. A menina ainda está crescendo, a menina ainda está conhecendo a vida, a menina ainda precisa de proteção, proteção do pai, proteção da mãe, proteção de alguém externo. Ela ainda não consegue enxergar, ela ainda não consegue atuar com todo esse poder. Já a mulher, sim. E aí, por mais que a gente se chame de uma forma carinhosa entre as mulheres, de meninas, eu parei de usar esse termo porque o nosso subconsciente, ele não entende palavras. Ele entende a emoção, a força da emoção. Ele entende um processo emocional, um processo energético, o potencial daquela energia, o nosso subconsciente entende. E se eu te chamo de mulher com um poder na palavra, essa palavra já está passando um poder. Já se eu te chamo de menina, essa palavra também está passando uma energia. E aí, qual energia que eu estou reforçando no seu subconsciente quando eu te chamo de mulher e quando eu te chamo de menina, tá? Só fazendo esse parênteses aí com vocês, eu sei que ficou até um pouquinho longo, mas é importante eu trazer para comentar com vocês algo que hoje é um valor para mim, é um valor. Poder olhar para cada mulher e tratá-la com o poder que ela já tem, que já existe dentro dela. E para mim, quando eu te chamo com essa palavra, quando eu te chamo de mulher, é para que você recorde desse poder e que você reafirme esse poder interno, para que você se enxergue como uma mulher, tá? Vi que a Márcia falou aqui, perfeito. Que bom, Márcia, é isso.
É isso, mulheres. E aí, o que atrapalha esse processo de reconexão com esse poder da mulher? Esse processo de reconexão com a tua capacidade? O que alimenta essas inseguranças que acabam nos desconectando? Eu anotei algumas questões aqui para trazer para vocês e eu anotei assim, ó, por que é importante olhar para esses processos das mortes internas? O que vai fazer alimentar essa insegurança, muitas vezes, são esses medos dessas mortes. Eu vou explicar ao longo da live, vocês vão entender mais a fundo essa questão dessas mortes internas. Vou trazer até alguns exemplos. Mas por que é importante olhar para isso? Antes de entrar e explicar exatamente esse tema, a morte interna, morte de algumas partes nossas, por que é importante olhar para isso? Para que olhar para essas mortes? Para observar se você quer mais equilíbrio emocional na sua vida. E aí, são 3 coisinhas que eu anotei, mas para e pensa sobre os seus desejos. Aliás, não pensa só não. Anota aqui para mim, deixa aqui nos comentários. Quais são hoje os seus desejos? Eu anotei alguns aqui. Equilíbrio emocional, acreditar em si mesma, acreditar nesse poder, ter mais essa confiança em si, expor as suas ideias, falar sem medo do julgamento das outras pessoas, falar em público, falar e se expor sem ter uma questão de começar a se sentir limitada. Para pensar se esses são os desejos, né? Essas são as suas vontades. E quando a gente está falando de equilíbrio emocional, de acreditar em si mesma, de expor as suas ideias, ativar teu chakra laríngeo, a gente está falando exatamente de situações que vão precisar morrer. Quando uma pessoa está com dificuldade de colocar suas ideias, ela está com dificuldade na fala, tem medo de se expor, medo de falar e das outras pessoas criticarem, ou medo de falar uma besteira. Essa ativação, esse processo dessa energia que está aqui no laríngeo, ela está reprimida, ela está presa, essa energia está aqui parada. E essa energia acaba criando um traço de personalidade onde a pessoa acha que ela é mais na dela, que ela é mais tímida, que ela é mais fechada. Ela começa a achar, passei a mão aqui no microfone, acho que fez barulho aí para vocês. Essa mulher, ela começa a achar que ela é mais fechada, que ela é mais tímida, mas na verdade não existe essa timidez. Existe um traço de personalidade que foi criado com base em medos, com base em crenças limitantes. Então, se você quer mais essas situações para a tua vida, e seja lá qual for o seu desejo hoje, aquele traço de personalidade que alimenta os medos, as inseguranças sobre esse desejo, ele vai precisar morrer. Um exemplo dessa situação de falar em público. Medo de me expor, medo de falar, medo de colocar as minhas ideias. A mulher que tem esse medo, e não é só mulher, né? Eu tô falando mulher aqui porque eu me direciono a vocês, mas é um dos maiores medos da humanidade. Aliás, eu acho que foi feita uma pesquisa e esse é o maior medo, falar em público, tanto mulheres quanto homens. E esse medo estando ali, ele gerou um traço de personalidade que é alimentado por ele. É esse traço de personalidade que vai preferir não falar, que vai preferir ficar quieto, que acha que é tímido, né? Um traço de personalidade que acha que é tímido. E esse traço, ele acaba virando uma parte dentro de nós. Sabe aquelas vozes internas? Quando você vai falar em público e aí vem aquele medo, vem aquela energia que te trava e você começa a suar e você começa a ficar... E aí começam a vir os pensamentos. Sabe esses pensamentos, essas vozes internas? Então, elas estão ali na nossa camada mental e elas fazem parte
desse traço de personalidade que foi alimentado por essa insegurança, que foi alimentado por esse medo de falar em público. Então, esse traço de personalidade, ele aparece mentalmente, ele aparece no nosso campo mental, ele é ativado e ele começa a falar: não, não fala não, melhor você não falar não. E se as pessoas não te entenderem bem? E se você gaguejar? E se a sua voz começar a tremer? Lembra, da outra vez aconteceu isso, sua voz começou a tremer. Melhor não falar nada não, melhor ficar quieta. Essas vozes, elas aparecem no nosso mental e elas vêm exatamente desse traço de personalidade. E aí, quando eu falo com vocês que o medo das mortes internas é o que vai alimentar a insegurança. Essa insegurança de falar em público já está ali, ela já está acontecendo. Mas, se você entra num processo como as alunas, entraram lá no curso Equilíbrio dos Chakras e falaram: agora eu vou entrar num processo de transformação gigantesca dentro de mim. Eu vou realmente transformar a minha vida. Vou mudar tudo aquilo que eu quero fazer transformação, mudar tudo aquilo que eu quero mudar, atingir os meus resultados, os meus objetivos. É isso que eu quero. Então, elas entraram com essa abertura, com essa intenção. Ou seja, precisa haver abertura para a morte de todos os traços de personalidade, de todas as energias. Eu falo traços de personalidade para ficar mais fácil para vocês entenderem, mas são campos de energia que acabaram sendo alimentados pelo nosso mental, pelos medos, pelas inseguranças, e eles acabaram gerando ali consciências, mini consciências, vamos chamar assim. São traços da nossa personalidade que foram muito alimentados. E eles acabam gerando esses medos, esses pensamentos, essas vozes internas que nos limitam. E aí eu te falo e te pergunto, aliás, não vou só falar, tá, mulheres? Quero te perguntar. Hoje, o quanto você está se sentindo disposta para deixar com que esses lados morram? Com que esses traços de personalidade morram. Eu vou trazer um exemplo para vocês, que foi um exemplo de algo que aconteceu comigo. Teve uma época que o meu subconsciente estava utilizando muito nos meus sonhos, que os nossos sonhos são comunicação do nosso subconsciente para o nosso consciente. Então, o nosso subconsciente só entende emoções, energia. E o nosso consciente, que é o nosso mental, o nosso racional, ele vai entender palavras. E o nosso subconsciente, quando vai mandar as mensagens através dos sonhos, ele manda através de imagens, de personagens, de produtos, né, de lugares. E teve uma época que o meu subconsciente, ele estava utilizando como a simbologia da morte, para dizer que algo morreu, que alguém morreu, alguma situação morreu, ele estava utilizando o elevador despencar, arrebentar o cabo do elevador e o elevador despencar. Aí eu até pedi para o meu subconsciente mudar, porque eu tenho elevador no prédio, né? Eu ando de elevador, então toda hora que eu entrava no elevador eu começava a rir, porque eu ficava, imaginem isso, mulheres. Gente, dá para sentir? Você entrar no elevador e começar a sentir e lembrar do sonho, visualizar o sonho que você teve com o elevador despencando. Mas enfim, teve uma vez que eu estava passando por um processo de transformação muito profunda. E toda vez, guardem isso, tá? Toda vez que você estiver passando por transformações profundas, serão necessárias essas mortes internas. Vai precisar ocorrer esse processo das mortes internas. E quanto mais você estiver aberta para que essas mortes ocorram, mais fácil vai ficar, mais você vai passar de uma forma fluida pelas suas transformações. É claro que o nosso ego, ele sente medo,
ele sente realmente como se estivesse morrendo uma parte sua, dá essa sensação, dá uma sensação de morte mesmo, de velório. Aliás, me falem aqui se alguém já teve uma sensação assim, dentro das suas transformações profundas. Essa sensação como se estivesse morrendo algo, como se algo estivesse deixando de existir. Aí começa a gerar um medo no ego mas como vai ser agora? Eu não sei o que fazer, eu não sei como agir. Porque até então o ego se utilizava daquela parte mental, daquele traço de personalidade naquela situação. E como você deixou aquele traço de personalidade morrer, o ego fica perdido nesse processo, tá? Mas, o que eu sonhei, gente? Eu estava passando por muitas transformações e eu sonhei que eu estava num lugar, era num trabalho, e aí já dava para ver que era uma transformação sobre trabalho. Eu estava num lugar que parecia um escritório e eu estava numa mesa trabalhando e chegou uma pessoa. E eu sabia que aquela pessoa, ela estava sendo atendida por alguém. Aí ela terminou de ser atendida numa outra mesa e veio até a minha mesa. Eu não vou lembrar detalhes desse sonho, se não me engano eu tenho ele anotado. Mas ela veio até a minha mesa, era um rapaz. Ele veio até a minha mesa e me agradeceu, gente. Olha isso. Ele me agradeceu e falou: Érica, eu vim aqui me despedir. Eu tô indo embora, mas eu quero te agradecer por tudo que você fez por mim ao longo desses anos. Ele falou assim: ninguém nunca tinha me tratado dessa forma. Eu quero te agradecer. Quando ele falou ninguém nunca tinha me tratado dessa forma, eu entendi que era tratar com respeito. Ele falou assim e foi. Quando ele foi embora, eu fiquei olhando, aí ele apertou o botão do elevador, abriu a porta do elevador e ele foi. Só que, gente, quando abriu a porta do elevador, o elevador não estava ali e ele não viu, ele pisou. Só que no que ele foi, ele caiu no fosso do elevador, no meu sonho, e morreu. Aí no meu sonho ele morreu e a gente ficou, nossa, que absurdo, aí ligando para a ambulância, ligando para a polícia e tal. Meu sonho ainda continuou um tempo assim para me mostrar claramente que o rapaz tinha morrido. E aí quando eu acordei e eu fui olhar para tudo que estava acontecendo na minha vida, eu fui olhar para aquele processo, para o que o rapaz representava para mim, porque eu sonhei com um rapaz que eu conheci na minha infância, na minha adolescência. E aí eu olhei para aquele rapaz e parei para pensar, o que eu sentia sobre aquele rapaz? E ele era uma pessoa, de onde eu morava, era uma pessoa com especial. Ele não conseguia, como é que eu posso dizer? Ele não conseguia se locomover sozinho, ele tinha certas dificuldades. Ele até conseguia se locomover, mas ele tinha certas dificuldades. Ele era alguém que demandava um certo cuidado. Ele era alguém mais dependente, é essa palavra. Ele era uma pessoa mais dependente. E, gente, quando eu olhei para o sonho e vi o quanto eu estava tendo transformação de não ficar mais dependente de outras pessoas, não ficar mais dependente da validação do externo, aí entra aqui o medo da crítica, né? O medo do que as pessoas vão falar, o medo do que as pessoas vão julgar do seu trabalho. Eu estava vivenciando transformações muito profundas nessa época sobre essas situações. Eu estava realmente saindo desses medos do julgamento, medo das críticas, saindo dessa dependência do externo. E quando aquele sonho veio, ele veio para selar, para mostrar claramente esse processo das mortes internas, daquela morte interna. E quando eu sonhei, veio a sensação de desespero, o pesadelo, não foi legal, acordei com aquela sensação ruim de morte, igual eu falei com vocês, porque gera essa sensação de morte. Acordei com aquela sensação de morte, de pesar, de olhar e falar, gente, que horrível, que sonho horrível, que pesadelo. A sensação era essa.
Mas isso é até uma mensagem que eu quero deixar para vocês. Dentro desse processo de transformação, nada do que ocorre é para te prejudicar. Um pesadelo não é para te prejudicar. Ele está te trazendo mensagens muito importantes por trás, tá? E outra coisa que eu quero só fazer um comentário sobre esse sonho é quando ele falou comigo, gente. Olha o que ele me falou. Ele foi atendido por outra pessoa e veio na minha mesa só para me agradecer. E ele falou: eu tô indo embora. Deu para entender que já tinha resolvido o que ele tinha ido resolver. E ele falou: eu tô indo embora, mas eu quis vir aqui antes para te agradecer. Porque ao longo desses anos, você foi a única pessoa que me tratou desse jeito. E eu quero mostrar isso para vocês, que é para você olhar para os seus traços de personalidade, que muitas vezes você se envergonha deles, que você não gostaria de ter. Você olha e fala: nossa, mas eu sou uma pessoa fechada, ou eu sou uma pessoa tímida, ou eu sou uma pessoa negativa, ou eu tenho esse lado, esse traço assim que eu tenho vergonha. De forma alguma, olhe para esses traços de personalidade com julgamento, com raiva, com negação, com exclusão, porque são energias. E esses traços, elas são energias mentais que você mesma criou. Foi você mesma que criou a insegurança, foi você mesma que criou o medo, foi você mesma que criou a incerteza. Essas situações, elas estão internas, são nossas, nós que criamos. E quando a gente começa a ter esse olhar com respeito para esses lados e aprendendo com eles, mas também permitindo com que eles vão embora, é isso que acontece. Essa fala que eu recebi, onde ele me agradeceu pelo respeito como eu o tratei. Eu até me emociono, gente, porque para mim, lidar com as energias e com o reequilíbrio das nossas energias, dos nossos chakras, esse processo de autoconhecimento através das nossas energias, para mim é como lidar com outro ser humano, porque você criou esse processo interno e você está ali com respeito, se reorganizando, retirando tudo aquilo que não serve mais, deixando morrer, deixando ser livre. Porque o que é a morte, se não a liberdade? Nós temos um conceito baseado no ego errôneo a respeito da morte. Porque a morte, ela é liberdade. A morte é processo de reabertura para um novo ciclo, para algo novo. E não um fim. É sim o fim, mas de um ciclo, de uma parte, de um processo, que já chegou ao fim mesmo. E quando a gente resiste e tenta manter, aí é que fica ruim e fica difícil. Então, primeira coisa, mulheres, eu quero saber de vocês se está dando para entender esse processo dessa parte mental, do nosso corpo mental ali, que tem vários traços de personalidade. Esses traços de personalidade são criados por nós mesmas. Alguns deles são muito legais, estão ativando o nosso poder pessoal, estão ali nos alimentando e falando: olha, continua. Outros nós criamos muito, aliás, vários deles, nós criamos baseados no medo. Nós estávamos baseadas no medo na hora que começamos a criar e alimentar esses traços energéticos ali. E aí eles acabam precisando, sim, morrer quando você está no processo de mudança e de reativação do seu poder pessoal. Precisa ter esse corte mesmo, esse corte de laços energéticos com tudo aquilo que te trava. E se esses traços de personalidade te travam, precisa haver essa abertura para a morte, tá? Para a transição.
que mais que eu anotei aqui para vocês? Exemplos. Trouxe mais exemplos aqui. Antes de eu passar para os próximos exemplos, eu quero... A Patrícia comentando que a lua minguante é perfeita para esse processo, inclusive mais sonhos, prestem atenção, sim, prestem atenção nos sonhos, porque são conversas riquíssimas que a gente está tendo com a gente mesma. A gente está tendo com o nosso poder pessoal, com o nosso eu superior, nossa essência, essa energia de potência e gigantesca que somos, está o tempo todo nos orientando. A energia maior o tempo todo nos orientando. Então, a gente olhar para os sonhos, olhar para o que está vindo ao nosso redor. Hoje mesmo, gente, eu terminei uma reunião de trabalho e entrei no Instagram para postar o Reels que eu coloquei aqui hoje, chamando vocês para a live. Gente, foi incrível. Eu entrei no Instagram, eu vi um post que foi praticamente o universo me falando assim: olha só, você saiu de uma reunião de trabalho super animada, com energia alta. Olha do que você se livrou. Eu vi uma postagem que, se eu tivesse seguido por aquele caminho, seria aquela postagem lá que eu iria estar tendo como resultado. Estresse, reunião de trabalho estressante. Gente, foi incrível, assim. O universo está o tempo todo nos orientando, nos direcionando para nos mostrar tudo aquilo que precisa realmente morrer. Mas a gente precisa ter abertura, tá? Porque tem muito processo de resistência interna do nosso ego que a gente acaba validando e alimentando. E aí a dificuldade fica muito maior, fica aquele bloqueio realmente, aquela dificuldade, aquela energia de se sentir travada, porque existe essa dificuldade de permitir a morte, de lidar com essa morte, para vir o novo traço de personalidade. Deixa eu ver o que vocês comentaram. Patrícia falando total, querida. Faz todo sentido. Ariana Kelly falou. Sim, dá para entender perfeitamente. Está dando para entender? Que bom, mulheres. Que bom. A morte e final de ciclos para o novo começo. Isso mesmo. Isso. Perfeito. O Lucas Castro falou que máximo, que incrível, que legal, gente. Daí a gente percebe o quanto somos fortes, isso mesmo. Deixa eu citar mais 2 exemplos aqui para vocês, que eu até trouxe lá das alunas, tá? Foi inspiração das alunas lá dentro do curso que eu falei, gente, eu vou conversar sobre isso nas redes, em aberto, para todo mundo, porque isso é um processo que acaba travando muitas pessoas, muitas mulheres não conseguem prosseguir por conta de não perceber ou de achar que tem alguma coisa de errado, né? Como o ego começa a trazer essa sensação da morte, e sensação de morte é ruim, né? A gente sofre, tem aquela sensação de... como se fosse algo que você está perdendo, que você não vai ter mais. O ego passa por essa sensação. E aí, como ele traz tudo isso, na hora que está começando a acontecer esse processo, gera resistência, gera dificuldade, as travas, a pessoa quer ir e se sente travada, e ela acaba achando que está fazendo alguma coisa de errado, ou achando que tem alguma coisa errada no processo, era para melhorar, parece que está piorando, então vou desistir disso que eu quero, e acaba não realizando essa morte, né? Acaba dificultando essa morte. Por isso que eu quis trazer para vocês. Agradeço e honro as alunas lá dentro do curso, porque elas estão tão empenhadas. Tem várias alunas lá dentro dos seus processos, trazendo tanta transformação, tanto processo de realmente mergulhar profundo e deixar aí tudo aquilo que não precisa mais, que eu estava lendo os comentários lá nas aulas e falei, gente, esse tema precisa ir para todo mundo. E aí eu trouxe aqui para vocês. Honro e agradeço as alunas pelo comprometimento delas, porque gerou essa ideia aqui de tema para trazer com todas vocês. Mas eu quero trazer um exemplo que foi um comentário de uma das queridas alunas lá. Ela comentou assim, nossa,
Essa noite até sonhei que estava em velórios. Havia mais de um velório acontecendo ao mesmo tempo. Será que são esses desapegos? Tipo mortes simbólicas? Interessante. E aí a gente respondeu lá que sim, são essas mortes simbólicas, são esses desapegos, tudo aquilo que alimentava a insegurança, começando a deixar de existir, morrendo. E aí ela fala que estava em velório e que estava acontecendo mais de um velório ao mesmo tempo. É isso que eu falo com as alunas quando elas entram no curso com abertura e aplicam as práticas que eu ensino. Elas realmente têm esse processo de conseguir dar um salto gigantesco, porque não estava uma morte ocorrendo, né? Mas vários velórios acontecendo ao mesmo tempo. Quando você eleva a tua energia, eleva a tua vibração, né? Reativando, realinhando os chakras, trazendo esse processo de ativação de energia mais intensa, isso te permite ter um campo de energia mais elevado, mais equilibrado, para que essas mortes possam ocorrer com maior quantidade, né? Em maior quantidade. Então são vários traços de personalidade, várias dessas energias que foram criadas ali no campo mental que podem já morrer, deixar de existir. Aí tem um outro exemplo aqui que eu quero ler para vocês. Foi outra aluna deixou esse comentário. Ela falou assim, ó, olha isso, gente. Já é a terceira vez que inicio o curso. Na primeira semana, não fiquei muito bem. Primeiro, uma irritação que nem eu mesma estava me suportando. Olha o que é a gente encontrar com esses traços de personalidade que ficam lá camuflados. Só fazendo um parênteses aqui na mensagem dela, esses dias eu fui fazer inscrição na aula de natação e aí eu cheguei lá na academia, tinha uma pessoa lá no atendimento, uma cliente, que estava fazendo uma reclamação. E aí já parem para imaginar, né, para sentir vocês, o que é você chegar num lugar e tá aquele clima de discussão, aquele clima de insatisfação grande. Geralmente, um cliente, quando está fazendo uma reclamação, ele entra num tom, num nível energético, num tom de voz, onde ele quer ser validado, né? A gente observa isso, a pessoa quer estar com a razão. E aí, gente, aquele clima assim já mais pesado, e outra pessoa me atendeu, tinham vários atendentes assim, e outra pessoa me atendeu. Mas eu consegui sentir aquele campo de energia que estava ali. O atendente tentando o tempo todo ajudar a pessoa, só que ela estava irredutível, assim. Parecia que nada que a pessoa falava era algo que a agradava, que conseguia satisfazer lá. Eu não sei o que era exatamente que ela estava reclamando, mas dava para ver que nada conseguia liberar aquilo. E eu voltei para casa comentando com o Vitor. Eu falei, Vitor, por isso que eu amo o meu trabalho hoje em dia, por isso que eu vejo esse trabalho de expansão de consciência, de reativação da sua prosperidade, do seu poder pessoal, como uma coisa importantíssima que todo ser humano deveria fazer. Por quê? Porque aquela pessoa, muito provavelmente, estava pegando toda essa raiva que fica enrustida dentro de nós por várias situações que ocorreram na vida, aquilo vai ficando guardado no campo mental, guardado, sendo alimentado, e você nunca lida com aquilo, fica lá. E aí, quando acontece uma situação para você extravasar aquela energia toda, na mesma hora que você vai lá e joga toda aquela energia numa única situação que não precisava de todo aquele nível energético de raiva, de insatisfação, e depois você fica até sem perceber, sem compreender por que você agiu daquele jeito. Ou então, pior, né? Quando a pessoa está ainda mais confusa dentro de si, o ego fica tentando achar justificativa para você ter agido daquele jeito, né? Para ter saído tanta energia de uma vez só, por pura falta de autoconhecimento.
Porque se você for mergulhar a fundo ali com aquela pessoa que estava lá reclamando e começar a perguntar, mas o que ocorreu? Por que dessa raiva? E ir a fundo, mas para que você está fazendo isso? Realmente, o que você está buscando? Quais são as... Quando você começa a ir a fundo, aí você vai chegar em outras raízes que não tem nada a ver com a academia. Esse é um exemplo, né, como nesse caso aqui dessa aluna, onde ela falou, já é a terceira vez que inicio o curso, na primeira semana eu não fiquei muito bem, muito irritada, que eu nem mesmo, primeiro foi uma irritação que nem eu mesma me suportava. Consegui fazer 3 dias e acabei desistindo. Na segunda semana, fiquei muito emotiva. Chorava sem motivo algum. Era uma tristeza, uma solidão sem explicação. Olha isso, mulheres. Olha quantos processos sendo limpos. Quantas informações que ficam lá, que a gente nem sabe que estão lá no campo mental, no campo emocional, que começam a vir e a serem limpas. Porque quando você vê, quando você olha para aquela energia que está dentro, é como esse rapaz no meu sonho, como aquele traço de personalidade lá do sonho. Você olha para essa energia, você olha para o que está dentro de você. E quanto mais, com respeito, quanto mais respeito você fizer isso, mais esse processo se torna belo e uma transformação gigantesca ocorrendo. E aí ela falou, na primeira semana raiva, na segunda semana uma emoção muito forte, chorava muito, sem motivo algum, tristeza, solidão sem explicação. Aqui já fica um link que prova para todo mundo algo que quando a gente estuda energias a gente já sabe. Por trás de uma raiva muito forte existe uma pessoa ferida. Existe, na verdade, um ego ferido. Existe uma energia em desequilíbrio, uma energia que está sofrendo, uma energia, um traço de personalidade que está sendo alimentado pela dor e pelo sofrimento. Então, por trás de raivas muito fortes, existe exatamente o que ela falou que sentiu na segunda semana, quando ela recomeçou o curso, que veio a sensação de tristeza, de choro, de solidão. E muitas vezes essas situações vêm de coisas que aconteceram na nossa infância, essas emoções, outras vezes de outras vidas, que o ego, achando que era somente aquele personagem, acabou carimbando aquelas informações no campo mental e isso começou a ser passado para uma nova vida, influenciando naquele traço de personalidade que fica ali num plano mais denso aqui, mais próximo dessa nossa experiência humana, tá? Acabei desistindo novamente e eu comecei a me julgar. Aí começa erro. Não se julguem, pelo contrário, muito respeito por essas energias, mulheres, muito respeito. Olhem para a raiva, olhem para a tristeza, observando. Entendi? Eu sei que você está aqui, eu sei que é preciso a gente gerar um processo dessa morte, da morte dessa raiva, da morte dessa tristeza e vamos juntas. Porque eu estou aqui e eu vou levar esse processo para te contribuir essa liberdade. Porque a morte é liberdade. Liberdade dessa energia de raiva e liberdade dessa energia de tristeza. Soltar essa energia. Olhar com respeito para elas. E aí ela falou, acabei desistindo novamente, comecei a me julgar que não conseguia fazer tudo certinho. Desequilíbrio, fazer tudo certinho. É fazer no teu processo. Quebraram-se 2 garrafas que eu utilizava para fazer a água e um vaso de barro. Olha isso, mulheres. Gente, a resistência começa a gerar muito processo energético para que tudo dê errado. Ela até falou, eu praticamente ouvia o ego falando que era melhor eu desistir. No dia da primeira aula ao vivo, eu fiquei sem internet.
Nessa segunda aula ao vivo, eu consegui acessar no final. Depois eu consegui assistir a aula completa. Foi tão grandioso as explicações da Érica falando que cada um tem o seu tempo. Deu mais incentivo para iniciar novamente. E aí, gente, vem a magia. E está sendo mais leve, porque eu não estou me cobrando tanto como das 2 semanas anteriores. Então, não sou de lembrar dos sonhos. Ontem de manhã, acordei lembrando de um sonho que foi muito forte para mim. Era como se eu fosse 2 pessoas vivendo a mesma vida. Aqui entram os traços de personalidade. O nosso subconsciente mostra claramente o quanto, às vezes, um traço, essa energia que está ali, ela foi alimentada tanto, que é como se o ego começasse a se perder, achar que é aquilo. Como eu falei da questão da timidez. Muitas pessoas que têm dificuldade em se expor, que a insegurança está muito ativada e ela tem medo de falar, medo de se expor, medo de aparecer. Quando isso ocorre, aquele traço de personalidade está tão forte, aquela energia, na verdade, está tão forte de insegurança, que começa a gerar traço de personalidade que a pessoa acha que ela é tímida. Só que, na verdade, no fundo, ela não é tímida. E aí o ego começa a se confundir, como se 2 pessoas vivessem dentro de uma única pessoa. Uma pessoa que é extrovertida, que é aberta, mas o traço de personalidade é alimentado por uma energia de medo, uma energia de desequilíbrio, que acaba gerando um pensar. Será que eu sou tímida? Acho que eu sou tímida. E aí vem o nosso subconsciente, nosso eu superior, mostrando claramente que não, né? Mostrando como se 2 pessoas vivessem dentro de uma única pessoa. E aí ela falou assim, achei o sonho dela fantástico, gente. Ela sonhou mais. Quer dizer, sonhei que era como se fosse 2 pessoas vivendo a mesma. Sonhei que estava indo a um lugar como se fosse um salão, para me arrumar para uma festa. Meu esposo estava me esperando no carro para me levar e não queria entrar. Ao mesmo tempo, eu estava me preparando para fazer um parto, porque estava grávida e não queria que ele soubesse. Só que eu não tinha barriga de grávida. E no sonho, eu falava como vou ter um bebê. Como eu vou ter um bebê se nem barriga eu tenho? Aí acordei e fiquei pedindo direcionamento para entender o sonho, porque mexeu muito comigo, mexeu demais comigo. E a clareza que tive foi que estou gerando uma nova vida, a minha vida nova. E que eu não estou compartilhando com meu esposo por medo do que ele vai pensar ou falar. Gente, eu achei esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês fantástico. E aí quero compartilhar com todas as mulheres que estão aqui assistindo. Você está mergulhada no teu processo de poder pessoal, no teu processo de ativação do seu pilar, da sua tríade da prosperidade material, emocional e espiritual. Todos aqueles traços de personalidade que alimentam a sua insegurança, eles precisam morrer. Eles realmente precisam deixar de existir. Porque já existe dentro de você a mulher que é próspera, a mulher que já tem esse emocional em equilíbrio, próspero, a mulher que já tem esse poder pessoal ativado, essa espiritualidade que direciona, que é sua, que é próspera. Essa mulher, toda essa energia, todo esse poder já está aí, já está dentro de você, já é você. E aí, para ele ativar, para ele aparecer, para ele tomar as rédeas da situação, a morte precisa ocorrer. A morte de tudo aquilo que alimenta a insegurança, alimenta os medos. E quanto mais você for sincera com você,
quanto mais você mostrar para as pessoas ao seu redor, as pessoas que você ama, as pessoas que você confia, as pessoas que você sabe que vão ficar muito felizes pela sua transformação. Quanto mais você alimentar essa confiança em você e alimentar essa confiança de compartilhar esse processo, mais fácil fica você permitir a morte e permitir a gravidez, permitir a nova vida vir, dar a luz a essa nova vida, porque é você que está gerando essa nova vida com a sua transformação, com tudo que você já está fazendo hoje. E aí, se algumas de vocês pensarem assim, ai, Érica, mas eu ainda não estou fazendo, eu sinto que eu preciso ir para a ação, eu sinto que eu preciso fazer mais, então se comprometa, faça, porque as minhas alunas, as alunas que vêm para o curso, elas encontram ali um processo de, agir, colocar a mão na massa. Vocês vão ter aqui um material de teoria, sim, mas tem aqui colocar a mão na massa. Eu dou um passo a passo ali do que fazer, porque é isso que vai te permitir percorrer o caminho e trazer a transformação, né? A sua ação, a sua atitude. Então, quando ela fala no final, né, o medo de contar, o medo de falar, que ela estava grávida, mas ela não estava falando com o esposo. Ele estava esperando no carro, estava me preparando para... gente, ela estava se preparando para uma festa. Ela foi no salão e foi se preparar para uma festa. Olha que incrível. Não é uma vida qualquer, tá? Não é uma vida onde ela vai com uma roupa qualquer ou de um jeito qualquer. Ali está falando sobre processo de autoestima, o que eu olho, claro que tem que ser uma observação interna do próprio sonho, mas eu olhando de uma forma externa para o sonho dela, eu vejo claramente o sonho mostrando, falar muito de processo de autoestima, porque o salão trazendo essa representação de autoestima elevada, de elevar essa autoestima e de ir para essa nova vida com essa autoestima elevada, ir para essa nova vida que ela está construindo, que ela está gerando, que ela está grávida, gerando essa vida, mas que é uma vida de festa, é uma vida de satisfação, de alegria. O que a gente tem em festa? Como você se sente numa festa? Feliz, alegre, contente, satisfeita, comemorando. E é isso que você permite quando você se reconecta ao seu poder pessoal. Você comemora até quando você acorda de um sonho que o rapaz caiu lá no elevador, no poço do elevador. Você comemora. É claro que na hora que você acorda, o corpo tá com aquela sensação ruim, tá aquela, nossa, gente, o rapaz caiu lá no fosso do elevador lá. Mas quando você para observar e olha a mensagem, a informação, você fala, uau, claro, nossa, e ele ainda me agradeceu pela forma como eu lidei com essa energia, ela ainda me agradeceu. Que máximo, você comemora. Não é essa energia de festa que fica dentro de você quando você atinge um objetivo, quando você realiza um sonho, quando você consegue enxergar o caminho sendo mostrado, é essa sensação de comemoração, de festa, de alegria. E eu escolhi a dedo ali as mensagens que eu queria trazer para vocês como depoimento, né, como exemplo, porque você olhar para o que está te acontecendo com um olhar de positividade. Porque a gente tem duas formas de olhar para a vida. Um olhar negativo, tá tudo ruim, tá tudo difícil, tive esse sonho que eu não entendi direito e a primeira semana só senti raiva, a segunda semana só senti tristeza, que coisa horrorosa. Ter esse olhar negativo vai te levar para um caminho, vai trazer aquele caminho. E tem também o olhar para a criação dessa vida, né? Dessa vida, geração dessa vida, de festa, que é esse olhar, Érica, não tem desafio numa festa? Tem, gente, tem desafio numa festa,
né? A pessoa que está por trás, que está vendo se a comida está dando, se a quantidade de bebida está ok, se está faltando alguma coisa. Para quem está ali na festa e você está olhando para as pessoas que estão junto com você e dando atenção para as pessoas, tem as dificuldades ali dentro do processo, mas elas são dificuldades que você olha, são desafios, na verdade, que você olha e fala, gente, que maravilha que está acontecendo, porque era o que eu queria. Quando você encontra um desafio de uma morte interna sua, você fala, nossa, que fantástico, porque era isso que eu queria. Essa morte está me abrindo lugar, me abrindo espaço, para que agora eu faça o meu trabalho, né, no meu exemplo do meu sonho. Aquela morte daquele rapaz estava abrindo espaço para que agora eu construa novos traços de personalidade baseados na minha confiança pessoal, baseados na minha segurança pessoal e não baseado na situação onde achava que dependia do externo para validar, para trabalhar, para fazer. Isso começa a te empoderar. 8:10 já. Mulheres, eu quero deixar uma mensagem muito forte para vocês, que poder pessoal é construção, mas na verdade não é nem construção, ele já existe. Só que para a gente permitir com que a gente se conecte a esse poder, a gente precisa deixar com que todas as camadas de crenças, de medos, de inseguranças que ficaram por cima desse poder, a gente precisa deixar com que essas camadas comecem a ser desfeitas, que são essas mortes. Então, esteja bem ciente dos seus processos, do seu caminho. Pare para observar claramente que o medo da morte e o medo dessas mortes internas, que muitas vezes você poderia nem saber que eram mortes, né? Nessa live, acredito que ficou mais claro. Me falem aqui nos comentários se ficou mais claro para vocês a respeito desse assunto das mortes internas, porque aquele medo de continuar, aquela sensação de se sentir travada, de se sentir bloqueada, de se sentir perdida, muitas dessas sensações são geradas por esse medo, pelo medo da morte interna, pelo medo da morte desses traços. E quanto mais fortes forem esses traços, quanto mais fortes, mais intensas forem essas energias, ou seja, elas foram alimentadas durante muito tempo, né? Você ficou ali alimentando aquele medo, aquela insegurança durante muito tempo, com uma intensidade forte. Quanto mais forte, maior a sensação de morte, maior a sensação de cortar, né? Como se algo tivesse sendo, como se uma parte sua tivesse ficando para trás. Mas olhar com esse olhar de que o seu poder pessoal está lá dentro e todas essas situações que você está permitindo morrer são essas camadas que estão camuflando essa conexão com o poder pessoal. Olhar com essa visão te permite prosseguir, te permite ter esse olhar positivo, esse olhar de festa, que foi como essa aluna viu através do subconsciente dela. É um olhar de festa, você está gerando uma nova vida, que é uma nova vida onde você vai com a sua autoestima elevada. E com essa autoestima equilibrada, com teu poder pessoal reconectado, tudo o que acontece na vida é festa. Você está numa vida onde você gerou uma vida de satisfação, de alegria, de bem-estar. E mesmo quando ocorrem os desafios, você simplesmente sabe que é um processo, está ocorrendo alguma morte para reconectar ainda mais com a essência, ainda mais com o poder pessoal, reconectar ainda mais com o eu superior, com o centelha. Mas é um caminho, é um processo. Então, mulheres queridas, gratidão infinita a todas vocês. Eu quero que vocês deixem, depois eu vou deixar a live salva. Por favor,
retornem lá, deixem nos comentários qual foi a situação que mais mexeu com você. Deixe lá um sim ou não, né? Mais fácil aí para vocês. Você já tinha consciência desse processo da morte interna? Ou foi algo novo para você? Foi uma informação nova? Aprendeu algo novo? Deixe pra gente lá nos comentários, porque isso ajuda, como eu falei com vocês no início da live. Tanto com que o Instagram comece a entregar mais as lives para as seguidoras aqui, quanto também para que todas as mulheres que forem assistir depois recebam da tua energia positiva que você está compartilhando ali. A gente precisa repassar muito mais para o mundo a nossa vibe de toda essa força, de todo esse potencial que a gente está ativando cada vez mais. Compartilhar isso também com o mundo, né? Para que não tenham só comentários estranhos na internet, para que comunidades como a nossa tragam comentários de potencial, de crescimento, de busca, de vontade, de evolução, e a gente alimente essa energia também nas redes, tá? Gratidão, Márcia, querida. Hoje fiz um ritual pedindo e celebrando a morte do meu eu do passado. Que lindo, Kate. Aí, ó, sincronia total com a live de hoje. Vânia, ficou muito claro. Gratidão, mulheres. Gratidão profunda a cada uma de vocês. E as alunas, vejo vocês na nossa imersão sábado. Vai ser fantástico. Eu já estou sentindo a energia. E a todas as seguidoras, semana que vem, terça-feira, aqui de novo, às 19 horas, tenho live com vocês, tá? Agendada aqui com todas as mulheres. Um beijo a cada uma de vocês e até terça que vem.